Então, galera, falando sobre o Gabriel Monteiro, é, deixando de lado algumas observações a respeito das suas visualizações, né, do dinheiro que o cara levanta com visualizações e algumas coisas que a gente pensa que ele é um pouco infantil, não podemos esquecer também que ele seguiu uma direção que ninguém seguiu, né? De colocar em pratos limpos a questão da saúde que todo mundo já conhece, né? Essa questão de médicos que batem ponto, mas não estão no hospital, né? Dormem nos horários que não devem dormir. Eu acho que eu tenho muitas críticas ao Gabriel Monteiro. Eu não gostei do vídeo dele manipulando a criança, tá? Mas eu não sou bolsonarista, eu sou cirista, né? Eu voto no Ciro. Mas uma coisa que a gente tem que ter coerência, e eu nem tinha me lembrado dessas questões, né? Porque eu não sou muito de acompanhar todos os vídeos, como a galera que segue ele. E também não vou ficar passando pano aqui para uma situação que se eu não considerasse uma verdade, eu não estaria dizendo aqui, tá? Pô, mas foi o único cara que realmente expôs uma coisa muito pior, né, do que os erros que ele cometeu aí, que é a vergonhosa saúde que nós temos, tá? A vergonhosa atitude de médicos que fazem juramento, né, que deveriam se comprometer com a sociedade, ganham um salário, bons salários, mas deixam muita gente à míngua, né? Isso daí é pior do que qualquer coisa, tá? Eu acho até, se você comparar a manipulação lá do vídeo da menina de rua, né? Não é diferente do que muita gente faz aí. Não é diferente, porque nós vemos um monte de casamento fictício aí na televisão, que é só para vender jornal e revista, um monte de matéria que é só para vender jornal e revista, tá? Além de coisas que estão na sintonia do absurdo, que a gente não conhece, né? Pode até ter coisas relacionadas a mortes, acusações falsas, né? É, nós tivemos uma época em que falavam sobre uma pessoa que dizia que o cara era homossexual, o cara não era, tá? E ficou anos e anos isso daí na mídia aí para vender revista, vender jornal. Então tem muitas coisas mais sujas, tá? Então nós vemos que outra coisa que o Gabriel Monteiro fez, que eu fiquei muito feliz com esse trabalho e eu tinha esquecido disso, tá? Foi aquela situação de oferecer dinheiro para a pessoa colocar droga na bebida de uma jovem. Isso para mostrar como que é a capacidade dos canalhas que vivem entre nós, tá? Então, eu achei de suma importância aquilo, porque nós temos letras de música dizendo para fazer uma coisa dessas, tá? E não há punição nisso daí. Então nós vemos que realmente o jovem, com toda a sua imaturidade, eu considero o Gabriel Monteiro um cara um pouco imaturo na sua conduta, mas ele é um garoto, né? Ele, para um policial militar, é jovem, ele era um policial militar, ele devia ter uma postura mais firme, tá? Mas com tudo isso, ele foi numa direção e abriu uma nova, um novo pensamento. Então muita gente vai desprezar essas condutas erradas, né? Que ele precisa amadurecer, porque também vai aceitar que ele é jovem, vai aceitar que ele também comete erros, tá? E muita gente quer que o trabalho dele continue. Nós não podemos falar, ah, o Globo é lixo por tentar manipular. Nesse sentido de mostrar a manipulação do vídeo da menina, eu não considero a Globo lixo. Agora, a acusação daqueles jovens de que o Gabriel pedia para que eles passassem a mão nas partes íntimas dele, isso daí, cara, eu, sinceramente, eu não acreditei. Não caiu a ficha. Eu acho que o cara gosta de mulher, não me caiu bem essa situação. Tipo assim, parece que pegaram e jogaram tudo de ruim em cima do cara, sabe? E uma coisa é você
receber insultos de pessoas que de repente nem fazem mais parte do teu quadro de funcionários, tá? Então a gente não sabe se a pessoa está falando a verdade, tá? A gente não sabe quanto a pessoa pode estar ganhando para falar isso. Agora, riscos, eu sempre falo, está correndo risco, porque está acusando de uma coisa, mesmo que for mentira ou verdade, corre risco, porque o cara tem muitos seguidores e a gente não sabe o que tem na mente das pessoas. Então eu acho que antes de fazer uma situação dessa, tem que pensar, tem que parar para pensar. Eu acho que existe coisa, gente, que cabe às autoridades resolver, não cabe à população, tá? Porque eu já vi gente filmar certas condutas aí da janela de casa, e você bota em risco a tua família, depois você vai ter que passar por uma situação de ficar aí, viver escondido, viver sob proteção, né? Pô, você perde sua vida. Então eu acho que não cabe a nós como sociedade. O que cabe a nós como sociedade é conversarmos sobre o que está certo, o que está errado, sobre o preconceito. Uma coisa que eu tenho conversado muito nesses dias, nós vivemos entre gente muito ruins. A gente vê vídeos aí de crueldades que os caras parecem vikings fazendo as maldades, tá? E nós vivemos numa sociedade que há muita gente ruim, há muita gente preconceituosa, há muita gente gananciosa, há pouco patriotismo, mas também existe uma galera equilibrada, existe uma galera que pensa de forma diferente. A gente tem que aceitar que as pessoas pensam de forma diferente, mas nós temos que ter coerência nos assuntos. Não é porque eu não voto no Bolsonaro, que eu tenho minhas considerações contra ele, que eu não posso dizer que uma conduta do cara pode estar certa, que uma postura do cara pode estar certa quando está certa. Eu não vou dizer que está errado algo que está certo, e não vou dizer que está certo algo que eu considero errado. Mas tudo tem que ser analisado, estudado, tá? Compreendido. E o fato que nós temos a rede social não é para a gente se matar, não é para a gente se agredir, tá? Eu vejo gente com uma postura na internet como se fosse um poderoso. Só que você não sabe quem está do outro lado da rede. Você não sabe o que pode fazer uma pessoa. Tem gente que, por causa de uma discussão de futebol, acaba tirando a vida do outro. Então, nós não estamos aqui para esse tipo de conduta. Nós estamos aqui pelo bem do nosso país. Se vocês querem o Bolsonaro no poder, que esteja no poder. As consequências vão ser das pessoas por ter colocado aquela pessoa no poder, tá? Então, assumam as consequências. Nós queremos o melhor. Nós estamos tão carentes de verdades, de pessoas verdadeiras, que às vezes o amargo vira doce, né? Aquela pessoa se posiciona como um defensor da moral, dos bons costumes. Ela não é isso, ela não personifica isso. Mas a gente está tão carente que a gente vai aceitando certas coisas, tá? Então eu vou na via número 3, eu vou de Ciro Gomes. Eu acho que deveria ele ter uma oportunidade para mostrar realmente, né? Se eu estiver errado e um dia o Ciro ganhar a presidência, mas se eu estiver errado, eu vou saber dizer que estou aqui, errei. Eu não vou ficar sustentando uma mentira, né? E nós precisamos de um país e exigir mais dos políticos todos, não só de um presidente. Não só achar que é só um presidente que vai mudar tudo. Nós temos que passar a exigir de todos. Porque tem gente que aparece ali na política que eu nem sei como chegou ali. Eu nem sei quem botou ali.